Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da parte de calorimetria. Hoje nós vamos falar de mudança de estado físico da matéria. Bom, os estados físicos da matéria, aqueles que a gente conhece, né? Nós temos o sólido, que é um estado onde a matéria apresenta forma e volume definidos. O que é isso? A matéria ela sempre ocupa o mesmo espaço e ela mantém sempre o mesmo formato constantemente. Isso acontece por quê? Porque no estado sólido, a ligação das moléculas é tão forte, mas tão forte, que não permite que elas praticamente mudem de lugar. O que acontece, o movimento que elas fazem é no máximo vibrar ali em torno do seu ponto de posição. Mas elas não conseguem, têm muita dificuldade de mudar de lugar. Então isso faz com que o formato do corpo se mantenha sempre o mesmo. Já no líquido, o líquido ele tem um volume definido, ou seja, ele vai sempre ocupar o mesmo espaço. Porém, o formato dele é variável. Ele sempre vai se adaptar ao formato do recipiente onde ele está. Por quê? Porque no líquido a ligação das moléculas já é mais fraca. Então a força não é suficiente para manter as moléculas no mesmo lugar. Elas ainda se mantêm, digamos, presas umas às outras. Elas não conseguem se afastar. Porém, elas não têm força para poder manter uma estrutura fixa. Por isso que o líquido varia o seu formato. O outro estado que a gente conhece é o estado gasoso. No estado gasoso, as moléculas, a gente admite que elas não têm nenhuma força de ligação entre elas. Ou as forças de ligação que existem entre elas são tão pequenas que podem ser desprezíveis. Isso significa que elas se movem livremente. Então, um gás ele tende a ocupar todo o espaço que você der para ele. Se você colocar o gás que estava num copinho de ar, no tamanho de um copinho, numa sala gigante, esse mesmo gás vai se espalhar por toda a sala, vai se distribuir igualmente. Claro, ficando menos denso com isso. Existe um suposto estado físico que é o vapor. E a gente costuma confundir gás com vapor. Gás e vapor são coisas diferentes. No caso do vapor, ele ainda mantém algumas propriedades de líquido, porém ele já tem alguns comportamentos de gases também. Mas se você puder observar, quando você ferve uma panela de água, você vai ver uma fumacinha saindo dessa panela. E essa fumacinha geralmente ela sobe. Né? No caso de um gás, o que aconteceria com o gás? Ele teria que se espalhar igualmente em todas as direções. E então você não veria uma fumacinha subindo, veria se espalhando para todos os lados. Isso se fosse possível ver um gás. Né? Já no vapor, não. No vapor, ele sobe, ele não vai para todos os lados, ele acaba subindo. O mesmo acontece quando você está queimando algum material, que sobe uma fumaça. Né? Essa fumaça também é vapor. São gotículas de água que ganharam muita energia e acabaram ficando muito pequenas e pouco densas. E aí elas acabam subindo por ser menos densas que o ar e por questão da energia que ela adquiriu também. Tá? Então gás e vapor não são a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, que a água se transforma em vapor a 100 graus, ela se transforma em vapor a 100 graus. Ela não se transforma em gás. Tá? O vapor você consegue fazer ele voltar a ser líquido se você baixar a temperatura dele. O gás não. O gás você precisa alterar a pressão dele. Precisa aumentar a pressão sobre o gás para que ele possa retornar para o estado líquido. Tá? E as mudanças de estado que acontecem? Bom, para um material mudar de um estado para outro, por exemplo, do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, isso vai acontecer quando ele atinge uma determinada temperatura, caso seja uma substância pura. Se for uma mistura, essa mudança ocorre numa faixa de temperatura, entre dois valores determinados, ou até entre mais valores determinados, que vai acontecer essa mudança. Mas para substâncias puras, a mudança de estado ocorre num valor de temperatura. E essa temperatura não muda até que todo o material tenha mudado de estado. Tá? Então, um exemplo. A gente diz que o gelo derrete a 0 graus Celsius. Então você tem um gelo lá a menos 20 graus Celsius. Se você der calor para esse gelo, ou seja, de alguma maneira você começar a esquentar esse gelo, ele não vai derreter imediatamente. A temperatura dele vai subindo, de menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, até atingir 0 graus.
Quando atingir o 0 grau, se você continua dando calor, aí a temperatura dele vai parar de aumentar e ele vai começar a derreter, vai começar a passar para o estado líquido. E só depois que todo o gelo passa para o estado líquido, se você continuar dando calor para ele, é que na fase líquida ele vai começar a aumentar a temperatura novamente. Os tipos de mudança de estado são a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, e a temperatura em que ocorre a fusão a gente chama de ponto de fusão. A vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, lembrando mais uma vez que o vapor não é gás. Então, isso ocorre num ponto chamado ponto de ebulição. A vaporização ela pode ocorrer de 3 maneiras, e isso está relacionado com a velocidade com que ela ocorre. A evaporação seria uma vaporização mais lenta. Você pode pensar numa poça de água no chão, secando com a luz do sol, né? Leva quase que o dia inteiro para secar ou até mais, ou uma roupa estendida no varal. Né? A ebulição é quando o líquido borbulha, ou seja, é uma vaporização mais rápida que a evaporação. Então você pode pensar aí no caso de uma panela de água fervendo, né? Quando começa a borbulhar. E a calefação é uma vaporização bem mais rápida, quase que instantânea. Aí você pode usar como exemplo uma gotinha de água caindo numa panela bem quente. Ela faz o famoso tss e acaba sumindo rapidinho. Né? Então, o que muda dos 3 tipos de vaporização é a velocidade com que eles ocorrem. A liquefação ou condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Nesse caso, a temperatura em que isso ocorre a gente chama de ponto de condensação. Tá? E a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, que ocorre no ponto de solidificação, a temperatura em que ela ocorre no ponto de solidificação. E existe também a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor e do estado de vapor para o estado sólido. Do sólido para o vapor a gente chama de sublimação. E do vapor para o sólido a gente também pode chamar de sublimação ou de ressublimação. Tá? Um exemplo desse fenômeno é a naftalina, né? Aquelas bolinhas que a gente põe no armário para não juntar barato, para não pegar cheiro. Você coloca essas bolinhas no armário e com o tempo elas vão sumindo. E você vai vendo que lá na parte de cima do armário vai formando umas casquinhas amarelas, a mesma cor da naftalina. Isso porque a naftalina ela passa direto do sólido para o estado de vapor. Esse vapor sobe e acaba se solidificando lá na parte de cima do seu guarda-roupa. Tá? Um outro exemplo seria o gelo seco também. O gelo seco ele passa direto do sólido para o estado de vapor. Bom, o ponto de fusão e o ponto de ebulição eles são iguais ao ponto de condensação e o ponto de solidificação. Tá? Vamos lembrar, a fusão é a passagem do sólido para o líquido e a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Esses fenômenos ocorrem à mesma temperatura. Por exemplo, a famosa temperatura de fusão do gelo, 0 graus Celsius. Isso significa que ao nível do mar, a água congela 0 graus Celsius. Tá? Então, se você tem água lá 10, 5 graus, você vai tirando a energia dela, tirando o calor dela, a temperatura vai diminuindo até atingir 0 graus. Atingir 0 graus, ela começa a passar do líquido para o sólido. E quando vai passar do sólido para o líquido, também ocorre a 0 graus. Só que aí você vem com a temperatura lá de baixo. De menos 10, menos 5, até atingir lá o 0. Atingir o 0, começa a passar de sólido para líquido, começa a derreter. Tá? Então, o ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação. Tá? A diferença é que na fusão o material está recebendo energia, está recebendo calor, sua temperatura está aumentando, atingiu esse ponto, ele faz a mudança de estado. E na solidificação, o material está perdendo energia, perdendo calor, temperatura diminuindo, atingiu essa temperatura, ele faz a mudança de estado. E o mesmo acontece entre o ponto de ebulição e o ponto de condensação. Lembra, a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. E a condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Tá? Elas também ocorrem à mesma temperatura, só que no caso da ebulição, você está no estado líquido, dando calor para o material, a temperatura aumentando até atingir o ponto de ebulição. Ali ele começa a se transformar de líquido para vapor. Já na condensação,
você tem um material como vapor, aí ele vai perdendo energia, a temperatura vai baixando, até que ele atinja essa temperatura e comece a mudar para o estado líquido. Bom, cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Tá? Então, por exemplo, a água é o famoso 0 graus por ponto de fusão e 100 graus Celsius por ponto de ebulição. Né? Mas olha o álcool. O álcool ele tem um ponto de fusão de menos 114 graus Celsius. E de 78 graus Celsius é o ponto de ebulição dele. Olha o ferro. O ferro a gente conhece ele no estado sólido. Né? Dá para ter ferro líquido? Dá sim. Se ele atingir a temperatura superior a 1538 graus Celsius. Então, entre 1538 graus Celsius e 2861 graus Celsius, o ferro está no estado líquido. Acima de 2861 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do ferro, ele vai estar no estado de vapor. Tá? Então, a gente tem os pontos de fusão e o ponto de ebulição de cada material. Quando a temperatura está abaixo do ponto de fusão, esse material está no estado sólido. Quando a temperatura está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, esse material está no estado líquido. E quando a temperatura está acima do ponto de ebulição, esse material está no estado de vapor. Bom, e como calcular a quantidade de calor necessária para fazer o material mudar de estado? Essa quantidade de calor a gente chama de quantidade de calor latente. Tá? Então, a quantidade de calor latente é aquela que provoca mudança de estado físico. Vocês vão lembrar que a gente já estudou lá na calorimetria a quantidade de calor sensível, né? Que é a quantidade de calor que provoca mudança de temperatura, que é aquela que a gente calcula com Q igual a M vezes C vezes ΔT, né? Ou M vezes C vezes T menos T0. Tá? O calor latente a gente vai calcular dessa maneira aqui. Massa vezes o calor específico latente. Tá? Então, quantidade de calor igual a massa vezes calor específico latente. O calor específico latente, que é esse L, a gente costuma chamar simplesmente de calor latente. Tá? E cada material tem o seu valor de calor latente. E mais que isso, cada mudança de estado tem o seu valor também. Só para citar um exemplo. O calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama, ou seja, a partir do momento que o gelo atingiu 0 graus Celsius, você precisa de 80 calorias para derreter cada grama de gelo. Tá? Já o calor latente de ebulição da água, de vaporização da água, é de 540 calorias por grama, ou seja, para você fazer 1 grama de água virar vapor, desde que tenha atingido 100 graus, que é o ponto de ebulição, você precisa de 540 calorias, tá? Então, esse calor específico latente, ele é diferente para cada substância e geralmente ele é diferente também para cada tipo de mudança de estado, tá? Com isso a gente consegue traçar um gráfico chamado curva de aquecimento e de resfriamento, tá? Curva por quê? Porque a gente tem o costume de chamar gráfico de curva, tá? Mesmo que ele seja reto. Vamos ver aqui o nosso primeiro gráfico aqui à esquerda e no alto, né? Esse aqui é um gráfico de mudança de estado de uma substância pura, tá? O que acontece? Você vê ali, ó, quando está passando entre sólido e líquido, você tem a fusão. E essa fusão acontece com a temperatura constante, que é exatamente o ponto de fusão do material, tá? E você vê que enquanto não acaba a fusão, ou seja, enquanto ele não muda totalmente de sólido para líquido, a temperatura não muda, ela permanece constante. Tá? Então, em substâncias puras, a temperatura permanece constante durante a mudança de estado. Depois que todo o material virou líquido, e se você continua dando calor, aí a temperatura começa a subir de novo, até atingir o ponto de ebulição. A ebulição ela também acontece numa temperatura constante. Né? Depois que todo o líquido virou vapor, aí a temperatura começa a aumentar de novo. Quando você olha para o gráfico de uma mistura, o gráfico de aquecimento de uma mistura, que é o gráfico acima e à direita, você vai ver que as mudanças de estado elas não acontecem em temperaturas fixas. Você vê que mesmo durante a mudança de estado, a temperatura está aumentando. Olha lá a fusão, né? Depois do sólido, durante a fusão a temperatura está subindo. Embora ela está subindo numa velocidade menor. Né? Depois que virou líquido, ela recupera a sua velocidade e continua subindo. Né?
até chegar na parte de ebulição, que também vai acontecer com a temperatura variando entre dois valores. E depois acontece depois que ela passa para o estado de vapor, aí ela continua aumentando a temperatura normalmente, tá? Então daqui a gente conclui o quê? Que para substâncias puras, as mudanças de estado acontecem em temperaturas fixas, constantes. E para misturas, as mudanças de estado acontecem numa faixa de temperatura, numa certa variação de temperatura. Tá? As curvas de resfriamento, que são as curvas que estão abaixo, elas são o contrário das curvas de aquecimento. Né? Conforme você vai retirando energia, a temperatura vai baixando. No caso de uma substância pura, as mudanças de estado, olha lá no gráfico da esquerda abaixo, você tem a condensação e a solidificação acontecendo a temperaturas constantes. Né? O gráfico está ali na horizontal. Já no caso das misturas, você tem a condensação e a solidificação acontecendo em temperaturas variáveis. Tá? Bom, vamos resolver um pequeno exemplo sobre o cálculo da quantidade de calor latente. Né? Nós temos a seguinte situação. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 15 graus Celsius. E eu tenho como dados que o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius, ou seja, o gelo só vai mudar de estado quando ele atingir 0 graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo, que é o nosso L, ele vale 80 calorias por grama. O calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. E o calor específico da água vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E o que a gente tem que analisar nesse problema? Esse processo ele vai ocorrer em 3 etapas. Por quê? Eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius. E aí eu começo a dar calor para esse gelo. O que vai acontecer? Ele não vai derreter imediatamente. Ele só derrete quando ele atingir 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão dele. Então, enquanto eu estou dando calor, se ele não pode mudar de estado, ele usa esse calor para quê? Para poder aumentar a temperatura. Tá? Então, como esse calor vai estar alterando a temperatura dele, esse calor é uma quantidade de calor sensível, que é a que a gente calcula com a fórmula do Q igual a M vezes C vezes ΔT. Tá? E até onde que essa temperatura vai aumentar? Ela vai aumentar até 0 graus. Por quê? Porque no 0 graus vai ocorrer uma mudança de estado. Tá? Chegou no 0 graus, tem a mudança de estado, e aí eu vou ter um calor latente, porque está provocando mudança de estado. Depois que todo o gelo derreter e virou água, eu ainda quero que ele chegue a 15 graus Celsius. Então, para a temperatura continuar subindo, eu tenho que dar mais calor para esse material. E aí o que acontece? Como esse calor vai provocar mudança de temperatura, é de novo um calor sensível. Tá? Então eu tenho essas 3 etapas. Do menos 10 até o 0, a temperatura vai aumentar. Chegou no 0, a segunda etapa é a mudança de estado. Então tinha gelo a 0 graus, derreteu, virou água a 0 graus. Essa é a segunda etapa. E agora, como eu quero que a água chegue a 15 graus, eu dou mais calor para a água, que é a terceira etapa, e aí a água vai de 0 graus até 15 graus Celsius. Vamos para a resolução. Então, primeira etapa, o gelo indo de menos 10 até 0 graus Celsius. Como é um aumento de temperatura, então esse é um calor sensível. Quais os dados que eu tenho? A massa do material, que é 100 gramas. O calor específico sensível do gelo, que é 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. A temperatura inicial do gelo, que é menos 10 graus Celsius. E a temperatura final do gelo, que vai ser 0 graus Celsius. Temperatura final nessa primeira fase, antes de ocorrer a mudança de estado. Como é um calor sensível, o jeito de calcular essa quantidade de calor vai ser massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Substituindo os valores, massa 100, calor específico 0,5, temperatura final 0, menos a temperatura inicial que é menos 10. Tá? Então fica ali 0 menos 10. 50 vezes 100 vezes 0,5 dá 50. 0 menos o menos 10 vai dar 0 mais 10, que vai dar 10. E 50 vezes 10 vai dar 500 calorias. Então eu preciso de dar 500 calorias de calor para que esse gelo saia de menos 10 graus Celsius e atinja 0 graus Celsius. Atingiu 0 graus, agora nós vamos para a segunda fase, que é o gelo derretendo, ou seja, mudando de estado, a fusão. Como vai ser uma mudança de estado, então a quantidade de calor já não é mais o calor sensível, que é o M vezes C vezes ΔT. Agora é o calor latente, que é o M vezes L. Eu tenho 100 gramas de massa e o calor latente de fusão do gelo
que é 80 calorias por grama. Né? Esse Fzinho aí no pé do L significa que é o calor latente de fusão do material. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Substituindo os valores, a massa vale 100, o calor latente de fusão vale 80. Multiplicando os dois, vai dar 8.000. 8.000 calorias. Então, eu preciso de 8.000 calorias para fazer 100 gramas de gelo a 0 graus virarem água a 0 graus. Mas o problema é que ele me pede água a 15 graus, ele não pede água a 0 graus. Então, eu preciso de mais uma etapa. Essa etapa vai ser fazer a água subir de 0 graus até 15 graus Celsius. Como é um aumento de temperatura, então aqui eu tenho uma quantidade de calor sensível. Tá? E os dados que eu tenho serão a massa, que são 100 gramas, né? Não é porque ele derreteu que a massa mudou. O calor específico da água, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Temperatura inicial da água, que é 0 graus Celsius. E a temperatura final da água, que é 15 graus Celsius. A quantidade de calor vai ser massa vezes o calor específico vezes temperatura final menos inicial. Trocando os valores, massa 100, calor específico 1, temperatura final 15 e temperatura inicial 0. 100 vezes 1 dá 100, 15 menos 0 dá 15 e 100 vezes 15 vai dar 1.500 calorias. Então eu preciso de 1.500 calorias para fazer a água sair de 0 graus e chegar até 15 graus. Então no total eu precisei de quantas calorias para fazer o gelo sair de menos 10 e chegar até 15 graus Celsius. Para eu calcular isso é só eu somar quantas calorias eu gastei em cada etapa. Então vai ser 500 da primeira etapa para o gelo ir de menos 10 até 0, mais 8.000 para o gelo derreter, mais 1.500 para a água ir de 0 até 15 graus. Somando tudo, eu tenho 10.000 calorias que foram gastas em todo esse processo. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre mudança de estado. Tá aí o material para que vocês possam estudar. Está disponível lá também no nosso Google Classroom, outros materiais para vocês possam estudar também, lista de exercícios para vocês resolverem. Tá? Então aproveitem, façam bom uso dessa aula, estudem bastante e depois a gente conversa mais para tirar eventuais dúvidas, tá bom?